Olá, diversos players, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego e vocês estão no Diversos. Nosso universo de entretenimento e diversão. Hoje, no quadro Mais ou menos uma hora de, vamos mergulhar na jornada de Gabriel Belmont em Castlevania Lords of Shadow. Se prepara para descobrir o que acontece quando um homem busca vingança nas trevas e enfrenta o poder das sombras. Você já imaginou o que você faria para trazer alguém de volta dos mortos? Gabriel não pensa duas vezes e é exatamente essa a missão dele. Mas será que ele está preparado para enfrentar tudo o que as trevas podem oferecer? Vamos ver se o poder da cruz será suficiente para destruir as forças do mal. Fica comigo até o final e não esquece de dar aquele like se curtiu o conteúdo e se inscrever para não perder nada dessa jornada. Vamos nessa? A batalha começa agora, diversos players. A storm is coming. Mankind faces ruin and despair. The world is changing. Yet hope remains in the hearts of the people. We go about our daily lives never knowing the forces that can change our destinies forever. We are oblivious, ignorant like sheep to the slaughter. This night, in the year of our Lord 1047, marks the beginning of our journey together. A journey into darkness, into madness. I watch him from the shadows. Is he the one? He has come far already, but he will be tested to the very limits of human endurance and beyond. This night he rides looking for the old gods, armed with an amulet that has led him here. Tonight he will begin his journey into oblivion. The struggle for supremacy is eternal, inevitable. Victory is the natural objective of every creature on this world. They will kill and die for their kind to dominate. Some call this eternal struggle equilibrium, the balance between light and darkness. These are dark times, times without hope. Men of faith claim that this is a test from God to strengthen our spirit. Perhaps this is true, or perhaps it is simply a pious lie. If it is true, darkness has come to engulf once proud humanity, and we are witnessing the end of mankind. Bom, isso aí, pessoal, trazendo aí pra vocês o Castlevania Lords of Shadow. Esse jogo aqui eu tô jogando pela Steam, então ele tá em português, é a versão Ultimate aí, com tudo que esse jogo ofereceu à época. Um pacote aí pro PC. Então vamos lá, realmente em português aí, um jogo bacana, eu gosto. Tô ansioso para trazer aqui para vocês nesse quadro de mais ou menos uma hora aí. Se vocês gostarem, quiserem que eu traga pra saga, é só me avisando, deixando aí nos comentários, tá certo? Então vamos lá. Pressione X para ataques diretos e Y para ataques amplos. Pressione A para saltar. Combine essas ações para desencadear movimentos mortais. Uma nota interessante, eu estou jogando
o jogo com o controle do Play. E esse jogo ele é aconselhável jogar com o controle do Xbox. Então não reparem, tá bom, gente? Tá bem bonito. Eu tenho esse jogo pro Play 3, tá, gente? E assim, não tá bonito desse jeito não, viu? Realmente, quando vai pro PC, o negócio muda de figura. Essa é uma fonte de saúde, use-a para restaurar sua saúde. Você pode interagir com tudo o que brilha assim. Não preciso de energia agora, então... Tem os inimigos. Ou não, né? Aparentemente eu vou ter que usar. Isso aqui foi um soft reboot que fizeram da franquia, né? Eu não sou contra esse tipo de iniciativa, tá, gente? Pra mim é mais um jogo do gênero pra jogar, né? Da franquia que eu gosto, então... Eu não hateei esse jogo nunca, desde a primeira vez que eu joguei. E eu espero que vocês estejam com a mente aberta aí pra conhecê-lo. Esses medidores que tem de energia embaixo do personagem ou embaixo do inimigo, ele é customizável, tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês onde ele fica. Dá pra removê-los e dá pra adicionar outras coisas também, como contagem de dano. Ó. Eu adoro esses jogos mais antigos porque eles têm essa opção de dar um tempinho, aí você dá um ataque. Aperta um botão rapidamente. Quando você mata um inimigo, você ganha pontos de experiência. Mate alguns inimigos agora para coletar 25 pontos de experiência. Vou mandar os inimigos aí que a gente mata. Acho que os aldeões estão muito ocupados, então não? Você destravou novas habilidades no seu livro de viagem. Esse é o livro de viagem. Use-o para comprar novas habilidades e movimentos de combate. Confira o seu inventário e descubra informações úteis sobre o mundo de Castlevania e seus habitantes. Lembrando que Castlevania é um jogo bem antigo, tá, gente? Ele vem de uma franquia de vários jogos, animações, enfim. Então é um universo bem rico. Aqui a gente tem as ações básicas, que é ataque direto, né? Nossa, olha a arte disso, gente, que maravilhoso. Ataque amplo, é o nosso ataque em área, né? Usar arma secundária. Salto. E eu joguei esse jogo a primeira vez, não tinha ele em português. Eu joguei ele todo em inglês. Então vocês imaginam a euforia que eu tô aqui, né? Agarrar, legal. E os pontos de experiência. Medem o progresso de suas habilidades no jogo, você ganha pontos ao derrotar inimigos e ao resolver quebra-cabeças. Use o número abaixo da barra de saúde e indica a quantidade de pontos de experiência disponíveis para gastar. Ele vai brilhar quando você puder comprar um novo combo do livro de viagem. Você pode gastar pontos de experiência para aprender novos combos no livro de viagem ou para destravar novos recursos no menu extra. Legal. Há um novo movimento de combate disponível para compra. Tem certeza que já saiu do livro de viagem? Não tenho certeza não. Porque eu botei errado. Padrão, né? Então os movimentos avançados, né? É um combo de ataque direto, que é o que a gente já usou. O bom é que dá pra ver se você está fazendo certo, né? Uma série de ataques amplos interligados, menos poderosa do que um ataque direto, mas muito útil para controlar a multidão. Nossa, dá pra dar até 8. Golpe ascendente, que é o gancho, né? Um X e o gancho com um Y aqui. E por fim a guilhotina, que é o que eles querem que a gente compre, né? Então a gente aperta o pulo e depois o botão de ataque. Ganhei um troféuzinho aí. Não sei se apareceu pra vocês. Novas habilidades foram destravadas. Beleza.
Ah, tá. Tem tudo isso aqui, ó, pra habilitar, gente. Tudo bem caro, né? E as armas secundárias, né? Daga de arremesso, que a gente já usou. E aqui a saraivada de adagas. Eu vou deixar pra ir mostrando à medida que o jogo apresenta pra gente, tá bom? Toma. Um dos poderes que a gente tem, né? Esse foi o golpe que a gente comprou agora. E aí, eu sou a favor de os jogos irem pro PC, sabe, gente? Pra ajudar e favorecer as pessoas que têm um computador, né? Porque esse negócio do jogo ficar atrelado a um console é mó roubada, né? Tá, que não pode ser bloqueado. Eita, vamos esquivar, né? Opa, peraí. Então você vai aprendendo as coisas na raça aqui, né? Enquanto tá fazendo, né? Não, não bate nos aldeões. Ah, que isso, que violência. Além do que, trazendo jogos pro computador, você atrai mais público, né? E pode resgatar jogos como esse, que estão presos no PlayStation 3, no Xbox 360. Bem que o Xbox 360 ainda te dá a oportunidade de jogar nos novos consoles, né? Já a PlayStation não te dá essa oportunidade, né? Who are you? I am Gabriel. I have traveled here seeking the Guardian of the Lake. You are from the Order? They sent you? How do I find him? He will find you. In the forest. Nossa, gente, eu não lembrava desses gráficos bonitos assim não, viu? Oxi, impressionado. Ai, ai. Então tá, aqui a gente ganhou alguns pontos, né? A gente pode ir para a página de habilidades. E aqui é um resumão, né, do que a gente fez. Então tem a dificuldade, os monstros que foram derrotados, o que a gente ganhou. E ali a gente destravou o quê? Uma artwork. Olha que legal. É um jogo bem bacana, gente. Eu recomendo mesmo aí. Quem tiver a oportunidade de jogar, jogue-o. Vale muito a pena. E venha com o coração aberto, né? Esse é o mapa do mundo. Você pode revisitar as fases anteriores usando o analógico esquerdo e selecionando o estágio pressionando o botão A. Pode voltar nas telas, né? Prova destravada. Complete a fase derrotando o grande Warg com pelo menos um sobrevivente da aldeia. Ah, eu fiz isso. Bacana. Legal. Mas deu 68% só. Será que é porque a gente só consegue executar o desafio depois que passa a tela? Seja, vamos para a próxima aí, galera. I follow him into the old forest, watching him from afar. He is strong indeed. The one God comes to drive out the many, but here, in this place, God's influence is thin and threadbare.
The old gods still hold sway here. Few venture this far into the wood. He is disturbed by dreams, dreams that gnaw at his very soul. He will rest for the night, but rest will not come easy. The battle has left him weakened, but he knows the dream will return, and though he fears nothing on this earth, yet his nightmares sap the strength within him and leave a cold grip on his heart. Tomorrow he will use the old hunting path. Long has it been in disuse, but for now he dreams. What motivates a man to confront the challenges that most of us would run from? Condemning him to solitude, exposing him to defeat and death. The answer is love, a force so powerful that all reason becomes blind to it, blind to all things, even the truth. Loss of love can make a man desperate, desperate enough to do anything to bury the truth, to hide from its pain. I hear you seek the Guardian of the Lake. I will take you to him, but we must be quick. Climb onto my back. Hurry! Montar cavalo. Tax, pressione X para atacar wargs, pressione Y para atacar os licantropos. Ambos os ataques podem ser direcionados para a esquerda ou para a direita com o analógico esquerdo. Esquive e segure o LT e mova o analógico esquerdo para qualquer lado para se esquivar dos ataques dos Lycans. Vou aproveitar aqui e ver uma outra coisinha também. Personagens principais, que a gente já viu eles, mas a gente vai conhecer um pouco da história deles, tá? Gabriel. Abandonado, ele foi encontrado ainda bebê à porta de um dos conventos da Irmandade da Luz. Não se sabe até hoje quem eram seus pais. Alguns suspeitam que ele seja o bastardo indesejado de um rico proprietário de terras local, provavelmente um membro da família Kronxvist, mas até hoje isso não foi provado. A Ordem batizou o menino de Gabriel, em homenagem ao abençoado Arcanjo Gabriel. E então os irmãos passaram a criar a criança como se ela fosse um deles. E o menino era precoce. Provou sem demora que era extremamente talentoso, desenvolvendo um domínio sem precedentes sobre as artes marciais. Gabriel, por amar as montanhas e todos os lugares altos do mundo, adotou o sobrenome Belmont. Propenso à ambivalência e dotado de um humor sombrio, Gabriel foi profundamente afetado pela morte de sua namoradinha de infância, Mary. Atualmente, ele está em uma jornada a pedido dos anciões da Irmandade, carregando consigo um ardente desejo de vingança. Certo, vamos conhecer a Mary. Mary, a filha mais nova de uma rica família de comerciantes, sempre foi atraída pela natureza corajosa da Irmandade da Luz. Curiosa e animada, ela escapava frequentemente de afazeres domésticos para ajudar a Irmandade, cozinhando e faxinando para os monges. Durante uma dessas visitas, Mary conheceu o garoto que mais tarde se tornaria seu marido, um órfão chamado Gabriel. Esses dois jovens foram feitos um para o outro. Eles cresceram juntos e trocaram juras de amor eterno, mantendo as promessas de amor e com a bênção tanto da família quanto da Irmandade. Ambos se casaram numa idílica manhã. Maria proporcionava um belo contraponto ao humor sombrio de Gabriel. A sua risada muitas vezes era o suficiente para dissipar a aura negativa que pairava sobre ele. Mary foi tragicamente assassinada e agora Gabriel busca por vingança. Certo, esses são os personagens. Aqui a gente tem um bestiário, né? Pequeno licantropo.
Pequeno licantropo, tamanho médio, dificuldade baixa, a fraqueza dele são as adagas de prata, faz sentido. Essas criaturas são seres humanos que foram envenenados por uma doença infecciosa, conhecida como a gripe do lobisomem, transmitida geralmente pela mordida de outro licantropo. Há um velho ditado que diz assim: quem é mordido por um lycan não deve nem correr. Melhor deixar o bicho bem quietinho te roer. E como a maioria dos provérbios é valiosa, esse provavelmente é útil também. Uma vez infectadas pela doença, o processo de transformação pode levar apenas alguns minutos, substituindo a mente da vítima pelos instintos selvagens de um predador implacável. Grande Warg. Tem Wargs no Senhor dos Anéis também, né? Tamanho grande, dificuldade normal, a fraqueza dele é média para adagas de prata. Os Wargs são a principal força de combate dos grandes grupos de licantropos. Algumas das criaturas são abençoadas pelo próprio Senhor das Trevas, que concede a elas novos poderes como aumento de força e regeneração de ferimentos. Devido à natureza dessa bênção, os poderes concedidos são intensificados durante a lua cheia. É bom ir lendo assim à medida que aparece, porque aí não fica acumulando também, né? Como a ideia aqui é mostrar para vocês tudo do jogo em mais ou menos 1 hora aí, então vamos indo devagar, a gente aproveita bastante aqui, de boas. Lembrando que eu vou colocar os capítulos, então quem não gostar dessa parte aqui não tem problema. É só pular para a parte da jogatina em si, né? Ó, dá pra gente descer rapidamente pro chão, ó. Interessante. E é isso aí, vamos seguir. Então a gente não controla o cavalo muito bem, né? A gente vai um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. O negócio aqui é derrotar os inimigos, né? Tomar cuidado porque qualquer batidinha que eles dão a gente já se lasca, né? Dois tipos de ataque. Esse aqui derruba o licantropo em cima da montaria. Esse aqui derruba o próprio monstro, né? O próprio Warg, no caso. Nossa, olha o tronco! Tente bloquear em sincronia com o ataque. Ah, legal, a gente acabou de ganhar um parry. Não. Não. Opa. Não. Oh, que ideia. Tinha um ali, né? Eu acho que os nossos pontos de experiência já podem ser gastos em alguma coisa. Eles estão brilhando ali, ó. Gente, coitado desse cavalo, né? Eu esteja me queixando, mas podiam ter mandado, sei lá, de repente um dragão gigante, né? Aí não ia precisar batalhando contra esses monstros, né? Ah, eu falei que eu ia mostrar como é que tira a barrinha, né? Esqueci. Se a gente tiver a oportunidade eu vou mostrar. Sai fora. Não chega, né? O ataque. Já era.
can travel no further. You will find what you seek ahead. O Gabriel é do parkour, vocês viram? Vamos ver as habilidades que a gente tem aqui. As habilidades foram destravadas. A gente aprendeu a sincronizar o bloqueio, né? E engraçado porque é uma coisa que existe há muitos anos, né? Mas foi ganhar muito destaque por causa dos Souls-likes, né? Dos jogos que usam muito esse esquema de parry, né? Então vamos lá. Contra-golpe direto. Bloqueia, na sequência arrebenta o cara na porrada, né? Aqui a gente poderia aprimorar, mas não tem como. Então eu vou pegando na ordem que dá, tá, gente? Então, corrente giratória é o mesmo processo da outra, mas com o Y no caso, né? Dá mais alguma coisa? Não. Tá. Secundária também dá. Aqui tem montar cavalo. Então, se porventura você ficou muito tempo sem jogar, for voltar a jogar, tem todas as informações aqui, né? Bem legal. Mais que a gente ganhou, confira na seção de extras, artwork destravado. Legal. Bem, o jogo vai te obrigar a ir voltar algumas vezes, né? Eu não consegui essa gema, por exemplo, né? Não sei onde ela deve estar. Deve provavelmente estar naquela parte que a gente ficou numa arena de luta, né? Vamos lá, vamos continuar. O Brejo Morto. Quantos por cento? Ó, 16% só. Qual que é o desafio? Complete a fase sem recuperar a saúde de forma alguma. Ah, daria pra ter feito isso. Alone again, with only his thoughts as company, he continues on his journey to find the one he seeks. Who or what was that strange creature? There is a power here that few know, a power that could have some influence on events. Perhaps the Guardian of the Lake is aware of him now and offers aid in his quest. There is just the small matter of the Dead Bog to overcome, a place that has claimed the lives of many of the Brotherhood. The smell of death is strong here, and danger lies around every corner, but nothing will stop him. Nothing will stand in his way. Beleza. Ah, vou mostrar aqui como é que tira essas opções. Você vem aqui, ó, no configurações. E vai ter vídeo. Não. Então, tem coisas que eu só lembro fazendo, gente. Em extras. Aí, ó. Exibição de combate, né? Aí você pode colocar quanto que ganha de experiência cada inimigo, a barra de energia dos inimigos, a barra de energia do Gabriel. Aí fica aparecendo aquelas barrinhas, ó. Eu vou tirar, vocês vão ver. Tá vendo? Sumiu? Dá até pra colocar a quantidade de dano que você tá batendo no inimigo. Aí dá pra saber qual é o golpe mais forte, só se dedicar a ele. É interessante, né? Medalhão de Gemas da Vida. Esses medalhões são geralmente usados pelos guerreiros da Irmandade da Luz. Gemas mágicas podem ser inseridas nos encaixes, concedendo um aumento de resistência ao usuário. Quando os 5 encaixes são totalmente preenchidos por gemas verdes, a potência da barra de saúde é aumentada. É uma estratégia muito comum, né? Na época dos jogos de roguelike, ó, de hack and slash, tinha muito isso, né? Sempre tem a azul e a verde. Aí no God of War eram olhos de górgonas e penas de fênix. Aqui são essas gemas, né? Sempre vai ter um jogo que tem isso. Você encontrou um manuscrito, leia em seu livro de viagem. História do Cavaleiro da Irmandade. Nossa, que interessante, ó.
eu não sei se todo mundo aqui sabe disso, tá? Mas quando eu estudei há uns anos atrás, tinha diferença entre história e história com H, né? História com H é crível, baseada em fatos reais, e com E era fictícia, né? Uma história que foi contada, que não tinha embasamento, não tinha como ser provada, né? E aqui eles mantiveram a história do Cavaleiro da Irmandade. Eu acredito que não seja um erro de tradução, seja de propósito. Nossa, e na borda do livro tem um rostinho, vocês estão vendo? Eu vou marcar na edição para vocês verem. Gente, que sensacional. É muito gostoso poder jogar esse jogo de novo e com os gráficos tão bonitos. Há alguma coisa na água. Algo terrível. Tenho visto homens sendo puxados para o fundo, de onde nunca mais conseguem sair. A localização dessas criaturas só pode ser observada pela agitação da água e pelas bolhas que emergem à superfície. Pelo visto, é preciso esperar que as bolhas e as ondulações desapareçam antes de avançar pelo pântano. Não é possível dar a volta, pois há nuvens de fumaça venenosa saindo do chão por ambos os lados. Então é preciso ser paciente e esperar pelo momento certo para passar por cima delas. Eu sei que vou morrer, mas ao menos vou morrer lutando, e não engolido por esses malditos lamacentos. Aí. Tô checando para ver se a gente não deixa nada passar, né? Pula sobre a saliência saltando em sua direção. É que hoje em dia tudo é muito óbvio, né? Convenhamos aí, mas antes, quando começou todo esse movimento, tudo era novidade. Então até uma instrução dessa, que parece óbvio, que é para subir ali, não era comum. É interessante, né, como é que funciona. Ai, bati o cotovelo. Ai. Isso mostra pra gente que a gente pode usar aí as granadas a nosso favor, né? Ai, gente, eu preciso ficar perto do microfone, né? Porque eu configurei aqui o braço pra ficar de uma forma que é confortável pra mim, né? Só que aí o que acontece? Fica muito pertinho da mesa. Aí eu tenho que tomar muito cuidado pra não acabar batendo na mesa sem querer. Eu acho que pra subir os inimigos, o melhor é esse aqui, ó. Ele sobe com um furacão. Acho que deu ruim pro Goblin, hein? Naiade. Tamanho pequeno, dificuldade normal. Um dos maiores perigos reservados pelos pântanos são as criaturas conhecidas como Naiades. Esses seres, geralmente indiferentes, são encontrados deitados próximos aos leitos dos rios e em lugares úmidos e lamacentos, esperando pelo tropeço de aventureiros desavisados. Suas vítimas, já sem sorte, costumam confundir seus membros com galhos de árvores e logo são afogados e devorados. Antigamente, as Naiades eram belas criaturas adoradas pelos humanos, que ofereciam sacrifícios em sua homenagem. Hoje, no entanto, elas foram esquecidas pelos humanos, e agora se tornaram predadoras malignas que assolam tanto os homens quanto outras criaturas. Mas temos aqui Goblin, tamanho pequeno, dificuldade baixa, fraqueza de 1 para a adaga. Essas criaturas diminutas, perniciosas e mal-humoradas geralmente evitam o contato com humanos. Os goblins constroem suas casas em torno das raízes das árvores e em áreas úmidas cobertas de musgo, e gostam de caçar em bando. Ainda que possam ser agressivos quando ameaçados, essas criaturas geralmente preferem manter distância dos homens e de suas habitações. Os goblins são uma espécie à beira da extinção, e em pouco tempo passarão a ser história, ou um mito. E o Warg de novo. Tem o grande Warg, que foi o chefe, meio chefe, né, da primeira tela. E o Warg, que é a criatura que estava sendo usada de montaria, né?
Warg, tamanho grande, dificuldade normal. A fraqueza dele é 2 com a adaga. Pouco se sabe sobre essas bestas ferozes, exceto que elas surgiram logo após a chegada do Senhor das Trevas Licantropo. Apesar de sua aparência selvagem, os Wargs são criaturas bastante inteligentes, o que possibilita que sejam domados por pequenos licantropos e utilizados como montaria durante as batalhas. Estas ferozes criaturas atacam os seus oponentes com garras e dentes mortalmente afiados. Gente, a arte desse jogo é muito linda. Tô embasbacado aqui. Bem, então isso aqui é o que estava alertando a gente lá, né? No pergaminho. Então ali na meiuca ali tem esse monstro aí, esse Naiad, né? Olha os sussurros. O ruim é que ele vai só nessa velocidade mesmo, tá, gente? Não consigo pular. Certo, uma encruzilhada, claro, né? Por que não? Bem, lembrando que a gente vai jogar... E atrapalhar. Não é... A gente não vai jogar o jogo inteiro, né? Vai jogar aí mais ou menos 1 hora. Podendo aumentar, claro. Mas se vocês quiserem ver em saga, antes do que eu programei para trazer para vocês, me avisem. Eu trago, tá? Ah, deixa eu compartilhar com vocês. O canal tá crescendo bem. Tô muito feliz com o progresso. Eu só não sei se a gente vai bater a meta de 500 inscritos ainda esse ano, né? Porque a gente já tá na metade de novembro aí. Mas eu quero agradecer a todos vocês que vieram e aos que permaneceram aqui comigo, né? Os que vieram lá no comecinho e os que estão chegando agora, vocês são parte de um projeto gigantesco aí de vida meu, tá? Então, vocês têm muita responsabilidade também. Meus parabéns aí por permanecerem aqui comigo. E muito obrigado. A gente tá na casa aí dos 340 e uns quebradinhos. E a gente tá evoluindo bem, devagar, mas consistente. A ideia é montar uma comunidade bacana, sabe? Amigável, gentil, realmente um ambiente tranquilo, assim, pra gente ficar, conversar, sabe? Se conhecer, trocar uma ideia. Tem as patifarias que a gente tá aí tão habituado a conhecer. Olha aí, hein? Lugar secreto? Lugar secreto? Não tão secreto, né? Ah, eu pego, peraí. Não, droga. Era a granada que eu queria. Tá bom, não vou reclamar não. Peguei uma gema ali, beleza? Eu fiz uma configuração aqui. Vou compartilhar com vocês porque é muito cabeçudo da minha parte. E eu transformei o DualSense, né? O controle, a movimentação do controle, no ponteiro do mouse. Aí eu tô jogando aqui, o ponteiro do mouse tá mexendo, tô perdendo a concentração do que eu tô fazendo. Ah, é a névoa, pode crer. Nossa, ela drena a energia, né? Ah, droga. Bem, agora vocês sabem o que acontece. Quase não tem loading, mas qualquer loading que tiver eu já vou tirando, tá, gente? Eu vacilei ali, falha minha. Deixa eu só verificar uma coisa. E a gente pegou, né, a joia. Mas a gente não teria que passar por lá de novo, né? Tava crente que eu tava indo pelo lugar certo e quando eu vi que eu tava indo pelo lugar errado, eu achei que ia dar tempo de chegar na margem. Por isso que eu não voltei e nem saí do lugar. Eu saí da linha, né, da fumaça. Mas não deu muito certo, não. Continuar pelo lado que a gente foi. Quando o jogo apresenta várias possibilidades de caminho, eu tento fazer dessa forma. Porque senão eu esqueço por onde eu comecei, sabe? Tem uma memória bem volátil. Esperar aqui a nossa vez, né? Ser surpreendidos por nada.
A gente tá bem até agora, né? Só morreu uma vez. Só checar se precisa pegar de novo. Não, ó, não tá brilhando, não precisa pegar de novo. Eu confundia, eu vim por aqui porque eu achei que era mais rápido, né? É por aqui, ó. Mas também fui juvenil, né? Se tem aqui um negócio que vai me derrotar, por que que eles deixariam a gente ir pelo lado, né? Beleza, aqui já foi. Ah, tem alguma coisa ali? Ah, tá. Eu acho que é pelo outro lado, né? Eu venho pro outro lado. Bacana. Não é essa. Não deu tempo de pegar a granada. Larguei a granada. Opa. Jogou muito longe. Certo, eles não deveriam ficar brincando com esses explosivos, né? Beleza, aqui a gente já sabe que não tem volta, né? Agarre o Goblin para pegar a sua granada. Lembre-se, você precisa pressionar o RT para agarrar um Goblin. Legal. Por sorte eu fiz isso ali atrás, né? A granada aqui, ó. Para arremessar a granada, primeiro pressione RT para pegá-la. E assim a gente vai fazer nosso caminho, então, né? Provavelmente outro caminho traria a gente por esse lado, né? Ele é bom de arremesso, hein? A gente viria por aqui, acredito eu. Como eu disse, eu não lembro as vezes que eu joguei, por onde eu fui. Mas é muito gostoso poder revisitar esses jogos, sabe? É um interessante aqui, ó. História do Cavaleiro da Irmandade. Existe um mausoléu aqui no pântano, intacto, que não é perturbado há anos. O cardeal Volpe me informa que o lendário artesão Rinaldi Gandolf construiu uma relíquia durante a sua passagem por lá, qual ajudará aquele que leva a cruz de combate. Devo admitir que estou preocupado. Muitos dos meus companheiros jazem mortos ao longo do caminho, então fico me perguntando se essa busca inútil não será o meu fim também. Pelo visto, a esperança é um negócio complicado aí, né? Certo, aqui vai ter que ser cronometrado, hein? Será que vai dar tempo? Ai, 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 ai. Droga. Pegou bem na saída, sacana. Pior que eu tentei ser rápido, mas não dá. E ele vai afundando, ó. Já tá na linha da cintura a água. Ah, não é água, é lama. Certo, vou continuar aqui minha caminhada pelo lado direito. Um Goblin. Opa! Olha lá, tá vendo como ele é melhor esse golpe? Ele joga pra cima os personagens. Pra onde eu tô indo aqui, gente? Esse é o lugar certo. É.
Cadê sua granada? Deixa eu jogar em você. Cabeção. A fonte então, né? Eu acabei vindo pro lado errado, né? Porque não tem como ir pra lá. Não daqui, pelo menos, né? Nossa, eu vim aqui só pela energia, é isso mesmo? Caramba. Achei que eu estivesse precisando tanto, não. Ah, o mausoléu que o cara falou, né? O cara falou não, né? Ele deixou escrito. Muito bonito o cenário, né? Forgive me, brother, but my need is far greater than yours. Olha aí um upgrade. Ponta de gancho. As habilidades foram destravadas. Essa relíquia também foi construída pelo renomado artesão Rinaldo Gandalf. A ponta de metal articulada pode ser utilizada para agarrar objetos e inimigos à distância, conferindo à cruz de combate as propriedades de um gancho de escalada. Quando combinada com a cruz de combate, ela também permite que o portador possa escalar, fazer rapel e se balançar por variados ambientes. Certo, é a ponta, né? A corrente de ferro. A cruz original, ainda que uma relíquia, não possuía nenhuma corrente e, portanto, não era muito eficaz como arma, não contra ameaças mais terrenas, pelo menos. Um dos seus primeiros portadores, o artesão da Irmandade chamado Rinaldo Gandalf, foi o responsável pela criação da famosa corrente. A corrente de ferro foi a sua primeira melhoria e, durante o processo de forjamento, cada elo da corrente foi temperado em água benta e então abençoado, a fim de aprimorar a arma contra os mortos-vivos. Esse Rinaldo Gandalf ele aparece em outro jogo, chama Lament of Innocence, do Play 2, se eu não me engano, que é a origem dos Belmont. Mostra lá o primeiro Belmont e tal. Muito bacana o jogo, mas é aquilo que eu comentei em outros vídeos, não me lembro se eu comentei nesse, sobre prender os jogos em um determinado console. E aí lá ele fica para sempre. Cruz de Ferro. Enquanto a maioria da Irmandade utiliza armamentos mais convencionais, Gabriel foi presenteado com a Cruz de Combate. Um pesado crucifixo de ferro que esconde uma cadeia retrátil em seu interior. O corpo da cruz foi uma das primeiras relíquias adquiridas pela Irmandade séculos atrás. Não se sabe ainda sobre a sua verdadeira origem, mas há rumores de que ela teria sido forjada a partir dos pregos utilizados para crucificar mártires. Essa aí foi a arma do nosso personagem principal. Agora a sua cruz de combate pode... Eu não consegui ler. Ele tem um ponto de engate, a gente tem que se aproximar. Fechou. Ah, tem alguma coisa aqui? A imagem abre assim, né? Dá impressão de que... Impressão que tem alguma coisa, né? Mova para cima ou para baixo com o analógico esquerdo. Pressione X ou Y para atravessar as superfícies. Olha aí, companhia. Pulando. É isso, meu amigo. Tá muito bravo. Ele conseguiu sair da minha linha de ataque, vocês viram?
Inteligente. Tem que usar mais a defesa. Essa defesa. Solta, rapaz. Solta, solta, solta. Desrela, rapaz. Tô acabando já. Opa, acho que dá pra usar de montaria, hein? Gente, eu tô falando assim, não é pra dar uma de sonso não, tá? Eu realmente não me lembro praticamente nada do jogo. Então eu tô sendo bem honesto com vocês. Nem agora eu não lembrava que isso aí era um upgrade dos itens que a gente já tem, né? Adagas de prata. Essas adagas foram adaptadas para conferir o máximo de precisão aos seus arremessos. Elas são feitas de prata e carregam pequenos ossos de santos escondidos em seus cabos. Características que conferem a elas o seu enorme poder destrutivo contra seres sobrenaturais, especialmente aqueles que descendem do Senhor das Trevas Licantropo. E aí? Tá vendo? Aos poucos a gente vai completando tudo. Bacana, né? Troll do Pântano. Ele não é... Ele é resistente contra a faca lá, só um danozinho que dá. Troll do Pântano, tamanho grande e dificuldade normal. Os Trolls dos Pântanos são uma rara subespécie dos enormes Trolls das cavernas. Embora semelhantes em aparência aos seus primos em Terra Seca, essas criaturas apresentam uma pele viscosa, como um molde molhado, e combina muito melhor com o clima abafado de seu habitat. Os Trolls dos Pântanos são criaturas ferozes em combate, exibindo uma esperteza que não condiz com a sua aparência exterior. Não julgue um livro pela capa. Diz o ditado, né? A saída é por aqui. Vamos ver se não tem nada pra cá, né? As adagas. Será que a gente acha alguma coisinha, né? Diferente. E não vai ser dessa vez, né? Parar de quebrar as lápides, né? Desrespeito. Não tem nada, legal. Eu sempre dou dessas. Eu saio pelo lugar que tá fechado. Já passei bastante vergonha com isso já. Energia, mas não precisa. Tá bem de energia ainda. Quase batendo o braço de novo, hein? Você pode descer aqui, vá até a beira para que Gabriel possa se pendurar. Ah, ele se pendura automático. Pode saltar. Tô indo, cara, eu tô indo. Vou pegar aquele camarada caído ali. Será que a gente vai conseguir completar aí? Quase, hein? Falta 2. Consegue descer. Bem intuitivo, né? Os comandos. Eu gosto de jogo assim, que não é complexo. Tem que ler vários livros para aprender a jogar o jogo. Oh, droga. Pelo menos deu pra subir, né? Desci muito na beiradinha, né? Ó! Muito bom. Ai, para de pular. Isso, canguru.
Vindo. Testando o pulo. Novos combos disponíveis. Isso aí. Ponta de gancho. Achamos uma relíquia, né? Acho que tem. Distribuir mais pontos. Tá? Papel escalada. A gente aprendeu agora, né? Vamos lá, movimentos especiais. Não dá pra aprimorar nada. Dá pra comprar, ó. Pegada aérea. Joga o inimigo pra cima. Bacana, né? Se quiser levar a luta pro alto. E esse aqui. Enquanto estiver no ar com o inimigo, aperte RT. Ah, um puxa, o outro derruba. Muito bom. Muito bom mesmo. Vou comprar. O negócio é ir comprando assim as menores e já ir usando para aprender. Porque senão você compra um monte de coisa e não aprende a usar, né? The stench of the bog fades into memory, and a land of great beauty lies before him, a paradise where nature lives in harmony with all living creatures, indeed, a refuge for those who wish it. He is close now, close to the old gods and the old ways, long forgotten by men. This kingdom was once revered by all, yet now only a small part remains. Soon even this will disappear. The amulet senses its master. Its journey is almost over. He will need all his strength now, all his wits. If he is to succeed here, if he is to convince the old god to help him. O amuleto mágico brilha com uma magia arcana. Qual será a sua utilidade? Certo. Vamos descobrir aí qual é a utilidade, né? Ficar de olho nesses símbolos aí. Eu sou um perito em perder essas coisas na tela. E não. Aqui, ó. Olha, o símbolo eu não achei, mas achei um companheiro aqui, ó. Os cadáveres revirados dos meus irmãos estão espalhados por toda parte. Eu me sinto culpado por saquear os corpos de meus companheiros, mas vou acabar morto do mesmo jeito se não encontrar mais gemas da vida. Perdão, meus irmãos. Não vou durar muito tempo, a menos que consiga melhorar minhas chances de sobrevivência, coisas das quais os mortos não precisam mais. Eu sei que há uma gema da vida por perto. Posso até sentir ela, mas preciso muito descansar. Me sinto tão fraco. Aparentemente esse pântano aqui já levou vários, né? Se ele estava sentindo uma pedra e parou para descansar, ela está disponível, né? Resta saber onde. Ah, outro aqui, ó. Ih, já perdemos um, hein? Certo. Marta, meu amor, temo que não conseguirei mais voltar. Cuide-se e tome conta de nossa filha amada. Que Deus me perdoe por ter falhado em minha missão. Saiba que você estará sempre em meu coração e que um dia estaremos juntos novamente. Do esposo que te ama, Victor. Eu acho muito legal esses arquivos que vão contando pedacinhos da história, sabe? Vai dando uma imersão maior. É muito bacana mesmo. Você não pode alcançar a Arca da Irmandade. Volte mais tarde quando as suas habilidades melhorarem. Olha aí. Realmente tem que voltar, né? O fator replay não é uma opção, é uma necessidade, né? Certo, faltou uma, né? Mas, sei lá.
Talvez esteja aqui, né? Onde a gente não consegue alcançar. Aqui atrás. Oh! Ah, não. Achei que isso aqui era um símbolo. Ah, não. Certo, eu vou ter que dar uma censuradinha aí, galera. Censurada porque esse é o tipo de conteúdo que não pode aparecer. Eu não vou mexer agora. É o que sobrar é o que vai ali, né? Ó, não é esse. Aí, prontinho. Essa Sininho, ela perdeu o vestido, né? Aquele vestidinho verde que a Sininho tem. Perdeu. Senhora árvore, né? Tarzan ia ficar com inveja dessa casa na árvore. E aí, o que vocês estão achando do jogo até agora? Vocês estão curtindo ou não? Show yourself. The Brotherhood needs your help. I need your help. I know who you are, Gabriel. I am the guardian of the Lake of Oblivion, where the living can communicate with the dead. Tell me, warrior, are you aware of what is happening in the world? We have been deserted by God. Creatures from the void come to claim the souls of men, to wipe mankind from the face of the earth. And what of the elders of your order? What do they think? That God has not abandoned us. They believe that a powerful spell has been unleashed by someone or something. A spell that has isolated our world from the heavens, cutting us off from God, and allowing evil to flourish unchecked. Why have the Brotherhood of Light sent you to the Lake of Oblivion? They have dreamt that a message waits for me at this lake. A message that holds a clue to our salvation. I was instructed to seek you out, in the hope that you may show me the path. The elders believe that these dreams are the last message from the heavens, and that you should know something that we are unaware of. Is that it? Yes. My wife, Marie, was murdered not 2 days ago by the evil that roams these lands. Her soul and those of the recently departed are trapped here and cannot find peace. And that is why they sent you to the Lake of Oblivion, because they believe that she is waiting for you here to deliver a message to you. Yes. Will you help me? Only the most deserving of the living are worthy of speaking to the dead. Are you worthy, Gabriel? Certo, um puzzlezinho aí pra gente, daqueles bem tradicional, né? Vamos lá. Tá, pelo que eu me lembro, cada disco se movimenta de uma forma
E cada botão aqui movimenta o disco para um lado. Quando é assim, eu sempre movimento para o sentido horário as coisas, né? Então, o sentido do relógio ali. Vou tentar aqui, vamos ver. Bicho que dá. Conseguir de primeira é cagada, hein? Mas aqui movimenta o do meio para a esquerda. Talvez uma maior. Certo. Essa aqui, vamos ver. Opa, chegando em algum lugar, hein? Certo. E aí a gente volta com essa. Ah, moleque! Muito bom! Ai, foi cagada, galera. Nossa. What does this mean? Tell me! Only that you have passed the test. You appear worthy of entering the Lake of Oblivion. Make sure you have your daggers with you. One never knows when need may arise. Não conseguimos pegar um aprimoramento de arma, que é aquele lá que mostrou que a gente tem que voltar depois, né? Tem de combo novo aqui pra gente. Voadora. Caracas. Quando estiver no ar, aperte o R. Ah, mas deve ser quando o inimigo é muito grande, né? Porque esse outro aqui... E puxa. Esse aqui toca para baixo, né? Interessante. Eu acho que é só para inimigos grandes, né? Como tá no desenho aí. Esses inimigos não dá para puxar, né? Certo, vamos continuar aí a nossa jornada rumo ao encerramento desse capítulo. Última tela do capítulo aqui, ó. Foram 5 telas. Bacana. Encerra esse capítulo aqui com chave de ouro, então. The test has shaken him. I see the doubt in his eyes as he heads towards the lake. So Pan is helping him now. That's good. Perhaps it bodes well. I wonder if he knows what awaits him here, in this place where the dead can contact the living. It is cold now. A chill wind blows through his heart. I can see it, feel it. He will need help if he is to succeed. He must not fail. He will not fail. Not now. Not yet. Not if I have anything to do with it. Eu queria saber quem é que narra isso. Não me lembro. Bem, Pan. De acordo com o folclore da região, um espírito místico habita as florestas selvagens, protegendo a natureza de todos os males.
Cada pessoa, no entanto, atribui uma forma diferente ao espírito. Água, cervo, javali, cavalo e assim por diante. Olha aí o cavalo! Será que o cavalo era ele, testando a gente? Bem, alguns retratam Pan como um sátiro do mal. Guilherme Del Toro, no Labirinto do Fauno, né? Enquanto outros contam uma história sobre um poderoso e benevolente semideus, servo da própria mãe natureza. Mas a humanidade, tomada pela arrogância, polui e destrói o mundo. Assim, nada mais resta para os espíritos antigos a não ser partir, e Pan poderá enfrentar o mesmo destino em breve. Olha, se partir é só pegar um navio, um barco e ir embora igual os elfos, tudo bem, mas é triste se ele morre, né? Gente, que jogo bonito! Nossa, ficou muito bom quando foi pro PC. Eu vou até jogar em off aqui no Play 3 para eu ver se os gráficos estão semelhantes, mas eu duvido muito que tava bonito desse jeito. Aê, mais uma relíquia. Uma gema, né? Olha aí, Shadow of Colossus. Eu achei que ele ia sair daquele buraco do rio. Vocês também acharam, não? Ô, droga. Larga. Isso aí, amiguinha. Obrigado. Em Shadow of Colossus, eu não joguei a versão nova, vocês acreditam nisso? Eu tenho ela aqui, eu gosto do jogo, mas eu não cheguei a jogar a versão que foi feita nova. Segura. Cuidado para não cair. Se cair, vai ter que fazer toda a caminhada de novo. Ó, toma. Nossa, até o esquema para derrotar é o mesmo. Você vai até um lugar que tem um ponto fraco e bate até quebrar. É só apertar o botão e já ir segurar lá. Não, sai fora, sai fora. Olha isso. Tem vergonha. Tratando como inseto mesmo. Sai, 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 sai.
Nossa, e o Legacy of Kain, hein, gente? Mudando totalmente de alhos para bugalhos. Vocês viram que vai sair? Já saiu, né? O remake. Jogaço, hein? Tem que fazer esses resgates mesmo. São jogos muito bons que estão abandonados, sabe? E é aquilo também, se precisar adaptar para a nova geração, adapta, poxa. Não tem por que não fazer, sabe? É garantia de sucesso. O Dead Space também, eu só fui jogar Dead Space agora, recente pro canal, inclusive. E é um jogaço. O benefício é que ainda tem... Assim, é que eu não quero parecer fanboy, sabe? Porque já disse mais de uma vez que eu não ligo pra plataforma, eu gosto de jogar videogame. Mas, infelizmente, duas plataformas que jogam contra sempre com o consumidor é a Sony e a Nintendo. Sempre, sempre. Eles têm títulos muito bons, mano. São jogos assim que todo mundo quer jogar. A Nintendo, no sentido de resgatar jogos antigos, nem tanto, porque a maioria dos jogos dela são a mesma franquia, né? Mas a Sony, ela é perita em enterrar franquias muito boas no console dela, assim. É triste. Mas, verdade seja dita, né, gente? Sei lá, as empresas deveriam ser mais voltadas pros jogadores, sabe? Pensar mais na gente. Give me your dagger, quickly! Marie! Forgive me. I was not there to save you. There is nothing to forgive, my love. I am so happy to look upon your face again. And I yours. My love, the Elders of the Order hope that you can help us to understand what is happening. The world has been isolated from the heavens. Some believe that God has abandoned us. Can it be true? I feel that the spirits are trying to talk to me. They whisper things to me. It is hard to understand them all. It is so dark. So many people crying. I cannot find them in the blackness. I'm scared. There is something else. A shadow is on my mind. You must help us, Gabriel. What are they telling you? Who are they? They are the spirits who founded your order, and that the power of the Lords of Shadow is the key. They talk of a prophecy. I don't understand what they mean. I can feel myself fading. I can hardly see you. Darkness is closing around me. Marie. I love you, Gabriel. Don't go, Marie! I love you too.
Why are you here? Who sent you? I am Zobek, a warrior of your brotherhood. Pan and I are old acquaintances. He felt you would be in need of my assistance. I have heard of you. I am sorry. My name is Belmont. I know who you are. Was that the spirit of someone you know? Yes. It was my wife. Forgive me. I couldn't help but overhear what she told you. It sounds like the spirits who founded our order are trying to tell us something very important through her. What do you mean? Only that the founders of the Order seem to be using the dead to communicate with us. The prophecy has been secret for many centuries. It is known only to a select few. There is no way she could have known of it unless they managed to tell her somehow. Praise be to God. What prophecy? It is written that a pure-hearted warrior will claim the power of the Lords of Shadow as his own, and use it in order to overcome all evil. It is said this warrior would become God's vassal on Earth, supremely powerful. He could do anything. The founding spirits have not abandoned us, Gabriel. Thanks to your Marie, we now know there is some hope. We have to enter the lands of the Dark Lords, you and I. We must reclaim the powers they hold and unite the heavens with this world once more. And don't you see, Gabriel? You can bring her back. If what you say is true, then we need to work quickly and in secret. The Lords of Shadow must not suspect we're on their trail, and they will turn all of their attention towards us. We should take different routes, you and I will head for the land of the Lycans. You leave for the territory of the vampires and prepare the way. Then we must go on to the Lord of the Necromancers together. His realm lies furthest. Our enemy must suspect nothing. Take this. It will allow you to absorb spiritual energy and will help cure your wounds. Good luck, my friend. May we be granted victory. Thank you, brother. You have given me renewed hope. E aí, diversos players, chegamos ao fim de mais uma jornada nas sombras, hein? O que acharam da batalha épica de Gabriel Belmont? As trevas estão longe de ser derrotadas, mas nossa missão por hoje acabou aqui. Ou será que não? Antes de ir, não esquece, deixa o like se curtiu o vídeo, compartilha com os amigos. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber todos os vídeos novos. Temos mais conteúdo preparado para vocês, sempre nas terças, quartas e quintas. Quer dar uma força extra? Tem um link de doação aqui na descrição. Qualquer ajuda é super bem-vinda. E não esquece de me seguir nas redes sociais e conferir os links de afiliados. Toda compra ajuda o canal sem custo adicional nenhum. Nos vemos na próxima, diversos players. Até lá, fiquem na paz e que a força dos Belmonts esteja com vocês. Feliz Ano Novo!